Oi gente, tudo bem aí com vocês? Beleza ou não? Simbora fazer então mais exercícios de estequiometria agora para a gente treinar mais ainda? Então, agora vem mais uma versão de estequiometria para a gente trabalhar aí, que é a estequiometria envolvendo impureza, viu gente? Reagente impuro e tal. A gente tem que ter mais uma técnicazinha para utilizar, né? Só lembrando que na aula passada nós falamos de estequiometria envolvendo excesso de reagente, tá? E agora nós vamos falar de impureza, essa parte muito importante. Estequiometria cai demais em vestibular, galera, então vamos dedicar com bastante carinho que nós vamos conseguir vencer isso aí, tá bom? E passar por essa fase difícil que nós estamos passando aí. Mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza, e a gente vai mandar muito bem em estequiometria. Vamos lá devagarzinho, prestando bastante atenção, com bastante carinho, que você vai mandar bem nesse módulo. Ó, organizei ali no cantinho para você, ó. Apostila 13 sua, tá? É o módulo 38, correto? E a página é a 225, tá bom, gente? Simbora então para estequiometria envolvendo impureza. Gente, pensa comigo, olha só, se você parte de um reagente impuro, essa parte impura, ela não vai participar da reação. Isso que é uma coisa importantíssima que a gente tem que perceber quando a gente trabalha com impurezas na estequiometria, né? Então veja bem, olha só o que eu coloco aqui para vocês, olha só. A impureza, quando for fornecida, ela deve ser descontada, pois a mesma não participa da reação, né? Como ela não participa da reação, automaticamente eu não posso contabilizá-la no meu cálculo, correto? Então a gente tem que ter um cuidado só o seguinte, se o exercício está fornecendo a impureza ou a pureza da amostra, viu gente? Cuidado. O fato é, a gente sempre tem que trabalhar com a parte pura, tá? Porque a parte impura não participa da reação. Tem exercícios que vão pedir a pureza, tá? O que a gente faz? Ó, coloquei lá para você, ó. Quando a pureza da amostra é pedida, né, deve-se calcular no final da resolução através de uma regrinha de 3. Vou fazer para você ver, se caso ele pedir para a gente calcular a pureza, tá? Eu vou fazer exercício que ele, na verdade, ele dá a parte impura, a impureza da amostra, e vou fazer exercício também que ele pede para calcular a parte impura, ou a parte pura, ou a pureza, tá bom? Fazer de todas as maneiras, fazer uma varredura para você, entendendo um de cada vez aí certinho, com bastante calma. Eu tenho certeza que você vai matar a tarefa e isso não vai ser problema para você. Certinho, galera? Bora lá? Putchuquinhos, vamos lá então para o primeiro exercício, que é um exercício de aplicação lá da tua apostila de aula, que a gente usa em aula, correto? É o primeiro exercício que você tem lá, você pode olhar aí na sua apostila. Ele está na página 225, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que o cara fala para nós, ó. A reação de ustulação da pirita, né? Ustulação é aquecimento muito brusco, queima e tal, pode ser representada pela equação a seguir. Então ele fornece a equação balanceada para nós aí, tá? Muito bem. Considerando que o processo de ustulação ocorra na CNTP, que a gente já está super acostumado, a gente já sabe que o volume molar na CNTP é 22,4, né? Mesmo que se ele não tivesse falado, né? Qual o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita? Pirita, gente, é na verdade o minério, correto? Que tem o FeS2, correto? Olha só, aqui apresenta 50% de pureza. Então 50% desse minério é FeS2, ou seja, 50% é impuro, não vai participar da reação. Então eu tenho que descontar, eu não posso contabilizar essas impurezas, porque as impurezas não participam da reação. Esse é o detalhe a mais que vai ter nesse exercício de estequiometria em relação aos outros que a gente vem fazendo, né? Então, se você perceber que ele fornece a pureza, vamos trabalhar com a parte pura. Agora, como é que faz isso? Como é que didaticamente ficaria super tranquilo para a gente resolver isso aí? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro passo é sempre montar a reação, a gente já está careca de saber, eu copiei, só reescrever a equação aqui, tá bom? Muito bem. Então, eu vou relacionar, que ele pergunta lá, qual seria o volume de SO2. Eu vou relacionar o SO2 com o FeS2, tudo bem? Beleza, então o que eu faço? Qual que é a proporção que a gente tem, já que a reação já está balanceada? 4 mol desse para 8 desse. Se você quiser simplificar, né, dividir tudo por 4, colocar 1 aqui e o 2 aqui, pode, tanto faz, sem problema. Isso aí não vai mudar em nada, tá bom? Sem problema aí. Agora veja bem, ó, o que a gente tem na estequiometria que a gente está super acostumado a trabalhar? Eu tenho uma massa de pirita, né, desse mineral aqui, correto? Se eu tenho uma massa, eu tenho que converter esses 4 mol para quê? Para massa. O que eu tenho do SO2? Ele pediu volume, então eu tenho que converter mol para volume, correto? Ou seja, você fala, ó, Renner, mas é o mesmo esquema que a gente vem trabalhando? Mesma coisa, não muda nada. Olha o que eu fiz, ó, converti. Eu peguei e calculei a massa do FeS2. Eu peguei o ferro, que é 56, mais o enxofre, que é 32 vezes 2, somei tudo, deu 120.
São 4 mols vezes 4. Do outro lado, ó, converti para volume. Por enquanto, normal. Estequiometria convencional que a gente já conhece. Né? Olha lá, 8, né, vezes 22,4 litros, que é 8 mol, que é o volume molar. Converti para volume, no caso do SO2, tá bom? Que é um gás, né? Muito bem. Agora, o que eu faço? Bom, ele partiu de 600 gramas de pirita. Deixa eu colocar lá, então, 600 gramas de pirita, do FS2. Eu coloco o Y aqui, eu vou achar o volume. Esse Y ficaria a continha assim, ó, multiplicando isso tudo em cruz, aqui, né, numa boa, se realmente 600 gramas fosse de FS2 puro. Mas não é. Nós temos 50% de pureza só. Ou seja, de 600 gramas, na verdade, 300 gramas só é FS2, concorda? Você quiser fazer uma regrinha de 3 por fora, falar que 600 gramas está para 100% e 50% X, que vai dar 300, pode fazer. Mas qual que é a maneira mais prática, mais rápida de fazer? Ó, aqui ó, é 50% de pureza? Beleza. Então eu venho aqui e multiplico aqui por 0,5. Porque quando eu multiplico por que é 50%? É 50 por 100, não é? Dividido por 100, que é 0,5. Então se você pegar 600 e fizer vezes 0,5, você está tirando 50% de 600. Isso aqui vai dar 300, ó, essa continha. Concorda? Aí você já está considerando a parte pura só dele, que é o que efetivamente reage. Tá bom? Aí o Y sai prontinho para nós. Aí é só multiplicar em cruz. Eu multipliquei aqui em cruz, cheguei no valor de 112 litros de SO2. Tá bom, gente? Então é assim que você vai trabalhar quando o exercício fornecer o percentual de pureza e fornecer a massa da amostra. Basta você pegar e multiplicar esse percentual que é sobre 100, né? Portanto, o número puro aqui, ó, né? Sobre 100, vezes a massa que ele forneceu da amostra. Esse é um tipo que aparece para nós, tá bom? Vamos fazer mais. Olha só. Agora o 2, de aplicação também, tá aí na sua apostila de aplicação, na página 225, tá bom? A apostila de aula mesmo que a gente usa. 80 gramas de calcário, grau de pureza 90%, ó, de novo, ó, ele deu a massa do calcário e deu o percentual. Reage com ácido sulfúrico segundo a reação. Tá bom, deu a reação. Qual o volume de gás carbônico formado na CNTP na reação dada? Agora ele quer o volume de CO2. Professor, muito parecido com aquele. Realmente, é para a gente treinar, correto? Vamos repetir até você ficar bom nisso aí. Então vamos lá, galera. Olha como é que fica o fervo. Ó, coloquei lá para você a reação, só reescrevi, ele já tinha fornecido. Estou percebendo que ela está balanceada. E já estou percebendo aqui que a proporção do CaCO3 para o CO2 é 1 para 1. Certo, galera? Beleza, então. Vamos lá, ó. O que eu tenho? Vamos lá, ó. Massa, de novo, massa do calcário, que é o CaCO3, e volume do gás carbônico. De novo, está na CNTP. Ah, então ficou tranquilo, né? Já vou transformar direto, pode ser, galera? Então eu peguei aqui a massa, já transformei 1 mol disso aqui em massa, já direto. Acho que você já está com prática já, ó. O cálcio é 40, mais 12 do carbono, ele forneceu lá as massas, mais 16 vezes 3 do oxigênio. Somei tudo, deu 100 gramas, massa molar. Agora, 1 mol de CO2 do gás carbônico, 22,4 litros. CNTP, que a gente já sabe, né? Note que nesse caso ele não falou o volume molar 22,4, tá vendo? Esse 22,4 a gente tem que lembrar, tá bom? Então, ó, beleza. O que a gente faz agora? Bom, eu vou colocar o mesmo esquema. Quanto que é 80 gramas? Tá bom, 80 gramas que ele usou do calcário. Quanto que vai produzir de CO2? X, certo? Só que esses 80 gramas não está puro. Se ele tivesse puro, com 100% de pureza, beleza, seria os 80. Não, ele tem só 90% de pureza. O que eu faço aqui então, gente? Eu pego e multiplico, como é 90% de pureza, olha lá, ó, eu multiplico meu 80 por 0,9. Igualzinho eu fiz no exercício passado, ó, 90%, 90 por 100, 0,9. Basta você dividir a porcentagem que ele fala por 100 e multiplicar pela massa da amostra aqui, ó. Gente, dá certinho. Esse é o método que eu queria que você trabalhasse, utilizasse na tarefa para treinar esse módulo. Correto? Fazendo a continha aqui, ó, eu vou tirar um X que deu uma continha um pouquinho chatinha, 16,13 litros de CO2. E lá nas alternativas a gente marca a letrinha C, tá bom? Então o procedimento é esse. Você monta a reação, monta o esqueminha que a gente já sabe da estequiometria básica e multiplica o percentual de pureza que você tem no valor da amostra, da massa, da quantidade da amostra que ele fala. Necessariamente não precisa estar em massa, não. Pode estar em qualquer, pode estar em molécula, pode estar em volume. Você vai e multiplica da mesma forma. Correto, pessoal? Tranquilo aí? Beleza. Vamos fazer o 3. Aplicação também. Sequência aí da tua apostila. Pega a apostila aí e vai seguindo comigo. Com bastante carinho, bastante persistência. Vamos aprender. Vamos destruir essa estequiometria aí. Página 225 ainda, ó. Em setembro de 98, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul.
Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio na região, né? Então o calcário ele tenta neutralizar o ácido sulfúrico, tá bom, gente? A equação química que representa essa neutralização aí, tá aqui, forneceu. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário que tem 80% de CaCO3. Ó, esse é um pouquinho diferente agora. Note que tem 80% de CaCO3, beleza, mas ele não fala qual massa de calcário que ele usou. Mas se ele, se ele pedir essa massa, eu vou ter que usar X. Mesmo que eu coloque o X, 80%, ele está 80%, você faz X vezes 0,8. Você entendeu? Sem problema, igual nós fizemos no outro, que no outro ele deu a massa da amostra. Aqui não, ó. Esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de. Bom, cada caminhão carrega 30 toneladas. Eu vou ter que achar qual é a massa de calcário que foi usada para neutralizar essas 10 mil toneladas de ácido sulfúrico. Tá bom? Vamos lá devagar então, ó. Reescrevi a equação. Tá balanceadinha, a proporção é 1 para 1, tá bom? Do ácido sulfúrico com o calcário, sem problema, beleza? Aí, olha só, como é massa dos dois lados, vamos pegar e vamos transformar dos dois lados? Beleza, eu coloquei 98 gramas aqui, que é a massa do ácido sulfúrico, 1 vezes 2, 32, 16 vezes 4, tá. 40 mais 12 mais 16 vezes 3, massa molar do CaCO3, tranquilo? Não, beleza. Bom, quanto que ele usou de ácido sulfúrico? Ele usou 10 mil toneladas. Beleza, coloquei lá de baixo. Qual é a massa de calcário que eu vou precisar para neutralizar essas 10 mil toneladas? Olha, se esse calcário que eu estivesse usando aqui, ele tivesse puro, realmente o X já seria a resposta da massa total de calcário que eu deveria usar. Aí basta dividir por 30 toneladas, que é a massa que cada caminhão carrega, eu já acho o número de caminhões que vai carregar esse calcário. Só que, se você olhar com bastante carinho, você vai perceber que realmente 80% de pureza tem esse calcário. Tá? Esse calcário aqui, ó, que eu coloquei a massa X. Então o que você faz? Você vem aqui e faz vezes 0,8. Você fala, mas no outro você fez vezes 0,8 a massa já. Tá, mas no outro ele tinha dado a massa. Nesse ele não deu. Quando ele não dá a massa, você simplesmente aplica e multiplica por 0,8 aí e mata a pau. E não tem segredo isso aí não. Tá bom? Bom, multiplicou por 0,8, o que você vai fazer? Vamos calcular o X, ó. Multipliquei em cruz, isso aqui deu 12.755 toneladas, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei, ele quer saber o número de caminhões. Eu pego e divido por 30 toneladas. Dividindo por 30 toneladas, eu acho a massa, que é a massa de cada caminhão, carrega, né? E aí eu acho o número de caminhões que vai ser necessário para transportar todo esse calcário para neutralizar essas 10 mil toneladas de ácido sulfúrico, correto? Gente, isso aí vai dar 425 caminhões, correto? O mais próximo, ele fala, seria próximo de. O mais próximo seria 400 que a gente tem aí. Portanto, essa questão 3 do Enem, a letrinha é a letra D de dado, correto? Então, esse é o segredo, multiplicar a parte, o percentual na massa, ou ele dando a massa, ou colocando X se ele perguntar, mas o fato é, se você multiplicar, você vai estar trabalhando com a parte, com ele puro. Esse é o segredo. Tá bom, gente? Beleza? Ou seja, você vai achar quanto que você tem que usar realmente daquela substância, né? Descontando as impurezas. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou fazer um extra aqui, galera, que não está aí no teu material. Quando ele pede o percentual de pureza, correto? Vou fazer um para você aqui, esse exercício da Unifesp, esse vestibular tão legal que a gente tem aí. Ele fala que o CaCO3 é um dos constituintes do calcário, importante matéria-prima utilizada na fabricação do cimento. Uma amostra de 7,5 gramas de carbonato de cálcio impuro foi colocada em um cadinho de porcelana. Cadinho é tipo uma xícarazinha que resiste à variação brusca de temperatura. De massa 38,4 gramas. Ó, essa é a massa do cadinho. E calcinada a 900 graus Celsius. Calcinada é aquecida assim, numa temperatura muito alta, 900 graus Celsius. Obtendo-se como resíduo sólido somente o óxido de cálcio. Certo? Então ele pegou a amostra de carbonato de cálcio, olha só, gente, colocou dentro de um potinho, aqueceu, vaporizou ali muita coisa, correto? Que ele falou ali, e sobrou só o CaO, que é o óxido de cálcio. Então, se a gente pegar, aí ele fala o seguinte, ó, sabendo que a massa do cadinho com o resíduo foi de 41,97, a amostra analisada apresenta um teor percentual de.
Então ele pede a porcentagem de CaCO3 nessa amostra. Note que nesse caso ele não deu a reação, tá? Mas vamos lá, vamos devagar, ó. A massa do CaO, tá? Quero calcular. Quanto que é a massa do cadinho? A massa do cadinho com o CaO é 41,7. Se eu subtrair de 38,4, que é a massa do cadinho que ele tinha falado, que é a massa do recipiente, eu vou achar a massa de CaO, que é o que ele falou que sobrou lá no cadinho. Certo? Só sobrou o CaO, que é 3,57. Entendeu o que eu fiz? Eu peguei a massa do recipiente cheio, com a substância que restou, subtraí da massa do potinho, achei então a massa da substância que tem dentro do potinho, que é o CaO 3,57. Muito bem. Gente, a reação do processo é essa aqui, ó. O CaCO3 é uma reação de decomposição, a gente já fez essa reação em aula, se decompõe em CaO mais CO2, tá? Calcário se decompondo em óxido de cálcio mais CO2. Note que o CO2 é gasoso, o CO2 vai embora. Realmente fica só o CaO lá dentro do potinho. Qual que é a proporção? 1 para 1. Como é massa, ó, coloquei aqui a massa molar do CaCO3, que é 100 gramas, massa molar do CaO, que é 56. Quanto que eu tenho de CaO? 3,57, foi o que foi produzido. Se eu colocar um X aqui, eu acho quanto de CaCO3 realmente a gente está partindo aqui, concorda? Né? E com essa massa de CaCO3, o que eu faço? Eu sei que é a massa que realmente vai ser utilizada, dele puro, correto? Se eu sei a massa dele puro, galera, qual que é a massa que a gente tinha mesmo lá no início do exercício, da amostra inteira? Ó, eu tinha 7,5, não sei se vocês lembram. Então 7,5, se a massa da amostra inteira, está para 100%. Só que dentro desse 7,5, quanto efetivamente é de CaCO3? 6,375. Coloquei aqui, ó, Y. E aí, basta a gente montar essa regra de 3 e achar o percentual, que no caso deu 85%. Entendeu? Então isso aqui é uma outra versãozinha, quando ele pede o percentual de pureza. Então o que você faz? Você calcula normal, faz estequiometria normal. Tá? Aí você pega a massa que ele deu, que vai ser maior do que você obteve, a massa que ele deu, que ele partiu da amostra, é sempre 100%, que é o total. E essa quantidade que você obteve? X ou Y. E você chega no percentual de pureza, tá bom? Vai ter na tarefa assim para você fazer desse jeito, para você treinar, tá bom? Beleza, então. Vamos lá, vamos fazer mais. Propósitos, ó. Lá nos propósitos, 227. Para obtermos 17,6 gramas de gás carbônico pela queima total do carvão com 60% de pureza, quanto que a gente vai precisar de carvão? A massa de carvão. Nesse caso, ele também não deu a massa de carvão. Então, o que a gente faz? Multiplica o 0,6 pelo X. Tá? Montei aqui, ó. Carbono mais oxigênio dando CO2. Tá? Então, vai lá, ó. Proporção 1 para 1. 12 gramas de carbono para a massa molar do CO2, que é 44. Tá bom. Quanto que ele quer obter de gás carbônico? 17,6? Coloquei aqui. Coloco o X de lá. Só que aquele mesmo detalhe nosso, ó, 60% de pureza. Não é? O que você faz? Você faz vezes 0,6 ali, ó. Tá vendo? Que é 60% de X. Igualzinho os outros que nós fizemos. Aí é só fazer a continha e eu chego em 8 gramas de carvão. Tá bom, gente? Tá? Para treinar aí bastante. Fazer esse do Enem para você também, ó. Ele fala que o ferro pode ser obtido a partir de hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação com carvão e oxigênio e tal. A tabela a seguir apresenta os dados desse minério. Então, minério da região, de 3 regiões. Então, nós temos aqui 3 teores de enxofre nesses minérios, 3 teores de ferro em percentual, e aqui o Enem fala teor de sílica e não fala em porcentagem, mas também é em porcentagem. Correto? Ó, que é tudo em porcentagem. Ó. Então, por exemplo, na região 1, eu tenho um minério que tem de sílica 0,97%. Então, o que seria 0,97%? 0,97 sobre 100. 0,0097, se a gente for fazer aquele nosso esquema. Não é? Então, beleza. No processo de produção de ferro, a sílica é removida do minério por reação com calcário, CaCO3. Sabe-se, teoricamente, usando cálculo estequiométrico, que são necessárias 100 gramas de calcário para reagir com 60 gramas de sílica. Gente, note, ele deu a proporção que reage. Ele falou 100 gramas de calcário reage com 60 gramas de sílica. Isso é uma proporção que ele fornece. Dessa forma, pode-se prever que para a remoção de toda a sílica presente em 200 toneladas de minério na região 1, a massa de calcário necessária é aproximadamente. Bom, gente, 200 toneladas do minério. Agora, em 200 toneladas do minério, vem cá, ó, na região 1, quanto que eu tenho de sílica? Que é o que ele quer que a gente trabalhe, 0,97%. Então o que eu faço? Eu tenho que tirar 0,97%, olha só, por cento de 200 toneladas. Isso vai me dar a massa de sílica, vocês concordam? Que é o teor de sílica que eu tenho nessa amostra, correto?
Aí eu fiz a conta, se eu multiplicar isso aqui por 0,0097, 200 toneladas, eu acho a massa de sílica. Qual que é a proporção que ele me falou lá? Que ele falou que 100 gramas de CaCO3 reage com 60 gramas de SiO2. Você fala, Renan, você não vai montar a reação? Não precisa. Ele já deu a proporção que reage, né? 100 para 60. Tranquilo, então. Então, se a gente usar esses 200 toneladas aí, vezes esse teor de sílica, que é essa continha aqui, que vai dar 0,0097, eu acho tranquilamente a massa de calcário que eu vou ter que usar para remover essa sílica aí do minério, tá bom? Fiz a continha, isso deu 3,23 toneladas e a gente marca a letrinha B. Tá bom, galera? Tá aí o Enem para você proposto lá seu também. E aí, finalizando aqui, eu trago esse slide com o mesmo esqueminha, né? Postilinha 13, módulo 38, página 227. Gostaria que você fizesse esses 6 exercícios aí para mim, para você treinar estequiometria envolvendo impureza. Então vocês viram que não tem segredo, né? É só você pegar o valor percentual, dividir por 100 e multiplicar lá, ou pela massa que ele dá, ou por X se ele perguntar. Agora, se ele pedir o valor, o percentual de pureza, você faz normal, no final você pega a massa total para 100%, a massa que você obteve, X, esse X vai ser o percentual de pureza daquela amostra que você está trabalhando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu gravei com muito carinho para vocês. Faça essa tarefa certinha aí e, se Deus quiser, nós vamos vencer essa estequiometria aí, tá bom? Um beijo para vocês, galerinha. Valeu, beijão!